Olá, eu sou a Aide. Estou aqui para convidar você a ouvir a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Eu amo ler, amo ler. Por isso, eu resolvi gravar o áudio de um livro maravilhoso, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um tesouro escondido. Se você quer descobrir esse tesouro, comece a ouvir ela através dos áudios que vamos colocar aqui nessa série dos capítulos do livro da Bíblia, onde Deus fala e restaura as nossas vidas através da sua palavra. Esdras 1. Ciro convida os judeus a voltarem para Jerusalém e edificarem o templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprisse a palavra do Senhor, e por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz o Senhor, assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares, em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro, e fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Esses tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 30 bacias de ouro, 1.000 bacias de prata e 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, doutra espécie, e 1.000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. A lista dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. Esdras 2. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilza, Mispar, Bigvai, Reum, Baaná, o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775.
Os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812. Os filhos de Ilão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zecai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.202. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bizai, 323. Os filhos de Jorá, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibá, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Nefofa, 56. Os homens de Anadote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat Yarim, Sifira e Beirote, 743. Os filhos de Ramá e Gibeá, 621. Os homens de Miquimás, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magir, 156. Os filhos do outro, Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. O sacerdote, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acupe, os filhos de Atatita, os filhos de Sobai, por todos 139. Os Nitineus, os filhos de Zia, os filhos de Assufa, os filhos de Tabaiote, os filhos de Querós, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Libna, os filhos de Ágaba, os filhos de Acupe, os filhos de Agabe, os filhos de Salai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Nagoda, os filhos de Gazã, os filhos de Uzá, os filhos de Pazé, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos dos Neonitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baulore, os filhos de Meiada, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cecira, os filhos de Tená, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soforete, os filhos de Peruda, os filhos de Joiala, os filhos de Darcon e os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Amim, os filhos, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também esses subiram de Tel-Melá e Tel-Arzá, Querube, Adã e Ime, porém não puderam mostrar
a casa de seus pais e sua linhagem de Israel eram os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos do sacerdote, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gealedita, e que foi chamado do seu nome. Eles buscaram o seu registro entre os que estavam registrados na genealogia, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. E o Tirzata lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinham 200 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, os seus camelos 435, os jumentos 6.720. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram voluntárias oferta para a casa de Deus, para a fundarem no seu lugar. Conforme o seu poder, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 darícos, e em prata 5.000 aratés, e em 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas, e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros, e os netineus nas cidades, nas suas cidades, também todo Israel nas suas cidades. Esdras 3, é levantado o altar. Chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, já juntou o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Deus, o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida, e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. São postos os alicerces do templo. E no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuas, filho de Josadaque, e outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos, e daí para cima,
para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesus, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam uma obra da casa de Deus, os filhos de Anadate, seus filhos e suas irmãs, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam às revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com grande júbilo, que as vozes se ouviam de muito longe. Esdras 4. Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes e a construção do templo é proibida. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim que tornaram do cativeiro, edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, rei da Pérsia. E sob o reino de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitrate, Tabiel e os outros da sua companhia, a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Cisai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes nesta maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Cisai, o escrivão, e os outros da sua companhia, dinaitas, e afarsaquitas, e tarbelitas, arfacitas, arquivistas, babilônios, susanquitas, deavitas, elamitas e outros povos que o grande e afamado Onaspar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio e em tal tempo. Esse, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo.
Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do paço, e não convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinzai, o escrivão, aos mais da companhia ao mais da sua companhia, que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio Paz, e em tal tempo. A carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim. E ordenando-o eu, buscaram ou acharam que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém que, da além do rio, dominaram em todo lugar e se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem a fim de que não se edifiquem aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de comerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum, e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os ímpios a fora de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Esdras 5. Ageu e Zacarias exortam os judeus a continuarem a construção do templo. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram os judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Seatiel, e Jesuas, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém. E com eles profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do rio, Setar-Bozenai e os companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurar este muro? Então assim lhes disseram: e quais são os nomes dos homens que construíram esse edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus e não os impediram, até que o negócio veio a Dário, e então responderam por carta sobre isso. Cópia da carta que Tatinai, o governador daquém do rio, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estavam daquém do rio, enviaram ao rei Dário. Enviaram-lhes
uma relação, e assim estava escrito nela: toda a paz ao rei Dário. Seja notório ao rei que nós fomos a província de Judá, à casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está pondo sobre as paredes, e essas obras apressuradamente se faz e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciões e assim lhe dissemos: quem vos deu ordem para edificarem esta casa e restaurarem este muro? Demais disso, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para tos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre os chefes. E essa resposta nos deram, dizendo: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. E até os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém, e os meteu no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. E disse-lhe: toma esses utensílios e vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faz edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém. E desde então para cá se estará edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. O rei Dário confirma a ordem de edificar o templo. Esdras 6. Então o rei Dário deu ordem e buscaram na chancelaria onde se metiam os tesouros em Babilônia, e Aquimetá, no palácio que está na província de Mediá, e achou um rolo, e nele estava escrito um memorial, que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém, essa casa que se edificará para lugar em que ofereçam sacrifícios e seus fundamentos. Serão firmes a sua altura de 60 côvados e a largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despensa se fará da casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro, de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio Setar-Bozenai, e os seus companheiros, e os afarsaquitas, que estáis de além do rio, apartai-vos dali. Deixai-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar.
Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciões dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se paguem prontamente a despensa a esses homens, para que não sejam impedidos. E o que for necessário, como bezerros e carneiros e cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto, um madeiro se arrancará da casa e levantando-o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudarem e para destruírem esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei o decreto apressadamente, se execute. Acaba-se o templo e é consagrado. Então Tatenai, o governador além do rio, Setar-Bozenai, e os seus companheiros assim fizeram apressadamente, conforme o que decreta o rei Dário. E os anciões dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa, a aperfeiçoaram conforme o mandamento do Deus de Israel e conforme o mandado de Sírio de Dário e de Ataxés, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que está ao 6º ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. E ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões, para o ministrarem de Deus, que está em Jerusalém, conforme o escrito do livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartavam da imundícia das nações da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães asmos, os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Esdras 7. Ataxés envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. E passadas essas coisas, no reinado de Ataxés, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Euquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote.
Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, dos levitas e dos cantores, e dos porteiros e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano desse rei, porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, aos sacerdotes, Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, és mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecerem para a casa do seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferece-as sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer, fazeis do resto da prata e do ouro, ou fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E o resto do que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. E por fim mesmo o rei Artaxerxes se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedi, o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, apressuradamente se faça. Até 100 talentos de prata, e até 100 coros do trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite, e sal, sem conta. Tudo quanto se ordenar segundo o mandato do Deus do céu, prontamente se fará para a casa do Deus dos céus. Porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Também vós fazemos saber acerca de todos os sacerdotes levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros desta casa de Deus, que te lhe não possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que as não sabe, as farei saber. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja morte, quer segredo,
quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor, que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei, e os seus conselheiros, e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei, segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. A lista dos que voltaram de Babilônia com Esdras. Esses, pois, são os chefes de seus pais, que as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atos, dos filhos de Secanias, e dos filhos de Paros, Zacarias, e com ele, por genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jeaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Sebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selimite, o filho de Josifias, e com ele 170 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. E dos filhos de Adonicão, seus nomes eram esses: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Untai e Zabode, e com eles 70 homens. E ajuntei-os perto do rio, que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias, Messulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Eliatã, que eram sábios. E dei-lhes mandado para Ido, chefe no lugar de Cassifia, e lhes pus palavras na boca para dizerem a Ido, seu irmão, e aos nitineus no lugar de Cassifia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus, e trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós. Um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18, e Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Mirari, com seus irmãos, e os filhos deles 20. E dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas 220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direto para nós, e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei
ao rei exército e cavaleiro para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que os deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos, e pisei-lhes a prata e o ouro, e os utensílios que eram uma oferta para a casa de nosso Deus, ao qual ofereceram o rei e os seus conselheiros, e os seus príncipes, e todo Israel ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, em objetos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 dáricos, e 2 vasos de bom metal, lustroso, tão desejável como o ouro. E disse-lhes: consagrados sois do Senhor. E sagrados são esses vasos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor, Deus dos vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até os que peseis na presença dos maiorais, dos sacerdotes e dos levitas, e dos príncipes dos pais de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro e dos vasos para trazerem a Jerusalém à casa do nosso Deus. E partimos do rei de Ava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós. Ele livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. E viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no dia 4 se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com ele Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binio, levitas, conforme o número e conforme o peso de tudo aquilo, e todo o peso se descreveu no mesmo tempo. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, e 96 carneiros, 77 cordeiros, e 12 bodes em sacrifícios pelo pecado, tudo em holocaustos ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos satrapas do rei e aos governadores de aquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Esdras 9. Esdras sabe que muitos israelitas casaram com mulheres hetéias e faz oração e confissão a Deus. Acabada, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessa terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi o primeiro nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel por causa da transgressão dos cativeiros. Porém eu me fiquei assentado atônito
até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, por que as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus? Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues a nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão dos rostos, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque servos somos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da terra, da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandastes pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda, é pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade a outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos e suas filhas, não tomareis para vossos filhos e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra, e a façais possuir a vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não, não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até que não ficasse resto, nem quem escapasse? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Os israelitas arrependem-se e despedem suas mulheres etéias. Esdras 10. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isso,
Ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos as nossas mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faz assim. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas, e todo Israel de que fariam conforme essa palavra, e eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus, e entrou na câmara de Joanã, filho de Elisabe, e vindo lá, pão não comeu, e água não bebeu, porque estava angustiado pela transgressão dos do cativeiro, e fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro, para que se juntassem em Jerusalém. E que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciões, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos do cativeiro. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, no dia 20 do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação e disse em alta voz: Assim seja conforme as tuas palavras, nos convém fazer. Porém o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas. E não se pode estar aqui fora, nem é obra de um dia, nem de 2, porque somos muitos os que transgredimos neste negócio. Ora, ponham-se os nossos príncipes por toda a congregação sobre este negócio. E todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estranhas, venham em tempos apontados, e com eles os anciões de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. Porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Jazias, filho de Tiquiva, se puseram sobre este negócio. E Messulão e Sabetai, levita, os ajudaram. E assim o fizeram os que tornaram do cativeiro. E apartaram-se o sacerdote Esdras e os homens cabeça dos pais segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes. E assentaram-se no seu 1º dia do 10º mês para inquirirem neste negócio. E acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estranhas até o 1º dia do 1º mês. E acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estranhas, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos Maazéias, e Eliezer, e Jaribe, e Gedalias, e deram-se as mãos, prometendo que despediriam suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. E dos filhos de Imer, Anani e Zebadias. E dos filhos de Harim, Maazéias, e Elias, e Semaías, e Jeiel, e Uzias.
E dos filhos de Passuri, Elionai, Maiasias, Ismael, Natanael, Josabade e Elázar. E dos levitas Josabade e Simei, e Quelaías, este é Quelita, e Petaías, e Judá, e Eliezer. E dos cantores Eliasibe, e dos porteiros Salum e Telém, e Urim. E de Israel dos filhos de Parós, Ramias, Egesias, e Malquias, e Miamim, e Eliezer, e Malquias, e Benaia. E dos filhos de Elão, Matanias, e Zacarias, e Jeiel, e Abide, e Jerimote, e Elias. E dos filhos de Zatum, Elionai, Eliasibe, e Matanias, Jerimote, e Zabade, e Aziza. E dos filhos de Bebai, Jeoanã, Ananias, Zabai, Atlai. E dos filhos de Bani, Messulão, Maluque, e Adaías, e Jazube, e Sial, e Jeremote. E dos filhos de Paate-Moabe, Adna e Quilau, Benaia, e Maazéias, e Matanias, Bezalel, e Binio, e Manassés. E dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Samarias. Dos filhos de Azum, Matanai, Matatá, Zabade, Elifalete, Jeremai, Manassés e Simei. E dos filhos de Bani, Maadai, Arão e Uel. Benaia, Bedias, Quiluí, Vanias, Merimote, Eliasibe, Matanias, Matenai, Jaazai, Bani, Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadebai, Sassai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zibina, Jadai, Joel e Benaia. Todos esses tinham tomado mulheres estranhas, e alguns deles tinham mulheres de quem alcançaram filhos. A Bíblia Sagrada é um tesouro escondido.